Nossa Saúde, mais qualidade em sua vida. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Olá! Na edição de hoje você confere uma matéria especial para quem quer emagrecer ou mesmo fazer alguma atividade física, mas é inimigo número 1 da malhação. E aí, quer uma dica para escapar da musculação? Então fica ligado no programa de hoje. Você sabe quais alimentos podem causar alergia alimentar? Sabe como detectar essa doença? Esse também vai ser um dos assuntos tratados no programa de hoje. E nós temos novidade a partir de hoje. Quer saber qual é essa novidade? Aí você vai ter que ficar ligado. No decorrer do programa eu falo qual é. Estamos apresentando Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Lutar pela garantia de saúde ocular para todos e no combate ao glaucoma. Por qualificação urbana, mobilizar para a cidadania. Capacitar o ser humano por uma sociedade justa, para que todos possam ver um mundo melhor. Instituto Olhar, Avenida João Araújo Lima, 811, Conjunto José Walter. Telefone 3291-3576. Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Você é daqueles que sabe, sente a necessidade de praticar uma atividade física, mas é inimigo número 1 de musculação? Se você se encaixa neste público, eu fui até uma academia e conferi de perto que dentro daquele universo podem existir várias opções interessantes. Hoje eu vou mostrar como foi o meu dia de praticante de jump. Acompanhe! Quem não é muito fã de musculação, hoje nós vamos mostrar outra forma de se praticar exercício. É o jump. Você já ouviu falar? Eu nunca fiz, não tenho equilíbrio físico, mas vou tentar. Estou me arriscando hoje aqui para saber como é que é, o que precisa e se realmente emagrece mesmo. Vamos acompanhar? Gente, eu fiz menos de 5 minutos de exercícios físicos e estou aqui muito cansada. É preciso ter muito equilíbrio, muito preparo físico e eu não tenho não. Vai sempre assim, sempre essa agitação toda. Sempre. Porque o jump em si ele precisa de uma animação, tanto da galera como do professor. A galera que vem animada, vem no objetivo de perder caloria, de pegar um bom condicionamento. Então o jumping tem por si só ter uma animação. Eu percebi que precisa ter muito equilíbrio, muito preparo físico, coisa que eu não tenho, detesto academia, não gosto de musculação mesmo, na verdade. Mas vim buscar o jump para ver se era um pouquinho melhor, mas não é não. É uma técnica boa, dá para emagrecer bem. Como é que é? Precisa realmente ter equilíbrio e muito preparo físico? Na verdade, o jumping ele vai te dar o condicionamento com o tempo. Não tem como você vir fazer uma aula já com preparo físico, não. Chega a ser até uma ilusão. Mas assim, o jumping,
ele proporciona um condicionamento físico. Tem algumas meninas que estão um pouco acima do peso, mas que com o tempo, 1 a 2 meses, conseguem adquirir um condicionamento físico. Equilíbrio é fundamental, porque senão você perde ali, pode até cair do jump. Coisa rara de acontecer. É só firmar o pé, o calcanhar, trabalhando sempre posterior, lateral, e acho que dá para desenrolar uma boa aula. E a pergunta que não quer calar aí, que é o que a mulherada busca. Quantas calorias se perde por aula, assim, por 1 hora de aula? Depende do biotipo, depende do seu condicionamento. Um exemplo, uma aluna faz uma aula toda, chega a perder o equivalente a 400. Em 2 meses, perde 2 quilos, de 2 aulas por semana. O jump ele tem essa característica de trabalhar com a mini cama elástica, né? Por que vem isso? Por que se utiliza este objeto? O jumping significa pular, que seria o trampolim. Na verdade, ele te funciona. Você usa a sua força, a força das suas pernas, o seu abdômen contraído para fazer o exercício físico. Ele é como se fosse mais um obstáculo onde você acaba colocando algumas coreografias para que seja feito o exercício físico. Tudo que a gente faz no jumping, a gente faz nas máquinas também. Eu, como não sou uma pessoa que gosta muito de academia, não gosto de estar malhando lá nas máquinas, e também não tenho nenhum preparo físico, percebi hoje que também não tenho equilíbrio nenhum. Em 5 minutos eu já estava quase morrendo. Tá bom, já é um começo. Eu preciso de quantos dias aí para me adaptar? Ó, uma aluna sedentária, digamos assim, leva uns 3 meses para pegar uma adaptação legal, um condicionamento físico legal para aguentar 1 hora, para suportar 1 hora de aula. Mas acho que uns 2 meses e meio já é uma boa aluna, acho que já dá, já. Ah, então tá tudo bem comigo, porque eu não aguentei 5 minutos, mas então é normal, então tô tranquila, né? A galera é guerreira, são boas alunas, vem com vontade, e é isso, a academia tem a proporcionar muitas coisas, não só o jump, mas bastante exercício físico aí pra galera. Como eu também sou bastante guerreira, eu vou tentar continuar aqui na aula, pelo menos mais 5 minutos vai dar certo, né? Então, me acompanhe. Abre e fecha! Essa é a única chave. Gente, dessa vez eu consegui um pouquinho mais e pude perceber ao longo da aula que é difícil sim, mas não é impossível. Para quem não gosta de musculação, fica aí a dica. Faz muito tempo que eu não malho, né? Mas quando eu malhava, eu gostava muito de frequentar academias que só quem frequentasse eram mulheres, porque acho que tem alguns exercícios que nós praticamos que expõem mais a mulher, né? Então acho que isso também é uma característica muito forte dessas academias femininas. Com certeza, foi isso que eu procurei. Por exemplo, na ginástica localizada, tem alguns exercícios que fica ruim para você fazer na frente onde tem homens. E na musculação também, né? Você vai fazer um bumbum, um agachado, uma abdução, uma adução. Então, assim, você não se sente completamente à vontade. Então, foi isso que eu escolhi. Também eu tenho a musculação. E assim, quando a gente vai malhar, geralmente a gente fica olhando, mesmo nós mulheres ficamos olhando, se as outras estão olhando, imagine homens. Apesar que aqui só tem mulheres, porque é uma academia feminina, né? Mas essa não é uma prática somente das mulheres, os homens podem fazer também, né? Com certeza os homens podem fazer também, porque é ótimo para condicionamento físico, perca de peso, você perde de 500 a 600 calorias numa aula. Então, assim, com um regimezinho, com uma atividade do jumping, não só para mulheres, qualquer pessoa que esteja apta a fazer o exercício, com certeza você tem que fazer uma avaliação para saber se está apta a fazer o exercício. Eu quero aproveitar e agradecer à Leide Academia por abrir as portas para a nossa equipe. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente fala sobre alergia alimentar. A alergia alimentar é diferente da intolerância alimentar? Você sabe quais as principais substâncias que provocam a doença? Eu mostro tudo isso para você daqui a pouquinho. Estamos apresentando Nossa Saúde.
Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Lutar pela garantia de saúde ocular para todos e no combate ao glaucoma. Por qualificação urbana, mobilizar para a cidadania. Capacitar o ser humano por uma sociedade justa, para que todos possam ver um mundo melhor. Instituto Olhar, Avenida João Araújo Lima, 811, Conjunto José Walter. Telefone 3291-3576. Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Você sabe quais são os alimentos que mais provocam alergia alimentar? E os sintomas da doença você conhece? Nos casos mais graves, a pessoa pode chegar à morte. Chocolate, biscoito, doce. Esses são alguns dos alimentos preferidos de qualquer criança. O que para muitos gera alegria, para Matheus é um veneno. Porque toda a comida dele eu tenho que fazer em casa e levar, né? Mas a gente vai aprendendo algumas coisas. Então existem alguns produtos industrializados que ele pode consumir, só que isso aí a gente tem que procurar também em loja especializada. Mas hoje ele fica muito bem na escola, ele é uma criança muito tranquila. Ele vive muito bem. No dia que a gente tirou o leite de soja, ele dormiu a noite inteira e a partir de então ele passou a dormir. A mãe de Matheus só descobriu que o filho tinha alergia alimentar quando o menino tinha 1 ano e 9 meses. Os sintomas, como não eram evidentes, acabou dificultando a descoberta da doença. Não existia nenhum sintoma, assim, nenhum sinal muito evidente. Por exemplo, a pessoa quando tem alergia a frutos do mar, ela fica empolada, tem dificuldade de respirar. E o Matheus não tinha nenhum desses sintomas agudos. O problema dele era que ele não ganhava peso e vivia gripado, vivia doente. Então, por isso que demorou mais. Cerca de 8% das crianças brasileiras sofrem de alergia alimentar. Em 75% dos casos, a alergia desaparece antes mesmo da criança completar 5 anos de idade. O tratamento é único, a restrição total dos alimentos que agridem o organismo. A priori, o que se faz é afastar aquele alimento, provavelmente por um período longo. No caso do leite, a gente espera que entre aos 2 aos 5 anos essa alergia tenda a desaparecer. Então a gente pede para realmente ser feita essa dieta de exclusão do leite, da proteína do leite da vaca e dos derivados dessa proteína. Por exemplo, os biscoitos, os iogurtes, a manteiga, o queijo, tudo isso tem que ser excluído. Foi exatamente o que a mãe de Matheus fez. Quando descobriu a doença do filho, os hábitos alimentares mudaram completamente. O único tratamento para ele é dieta. Então, assim, ele tem uma dieta de restrição total a tudo que envolva leite, derivados e soja derivada. E a maior dificuldade que a gente encontra por incrível que pareça, a soja é mais difícil da gente controlar do que o leite, porque todo quanto é tipo de produto que você vai comer fora de casa, em restaurante, é feito com óleo de soja. As reações são causadas pelas proteínas existentes principalmente em 7 alimentos: leite de vaca, trigo, soja, ovos, peixes, amendoim e mariscos. Bem, na verdade, qualquer alimento pode sensibilizar a população, sendo que o leite de vaca é um dos que mais sensibiliza, assim como a soja, os crustáceos, as amêndoas e o peixe. Esses sintomas são bastante parecidos com o da intolerância alimentar. Essa alergologista explica que, apesar de haver essa semelhança, há grandes diferenças entre a alergia alimentar e a intolerância alimentar. Bem, a intolerância ocorre devido a uma deficiência na enzima que vai digerir aquele alimento, que vai quebrar aquela proteína para que ela seja absorvida pelo organismo. Geralmente os sintomas são gastrointestinais, como distensão abdominal, eructações, dores, diarreia, cólicas. Então,
praticamente sintomas na região de abdômen. Já a alergia, ela vai ser uma produção de um anticorpo chamado IgE contra aquela determinada proteína, no caso, aquele alimento, em que o paciente vai ter sintomas desde gastrointestinais, mas o mais frequente são sintomas de pele, como inchaço, urticária, coceira, que aí vai se manifestar como urticária, angioedema ou até a dermatite atópica. E tem alguns casos que também pode provocar dispneia, falta de ar, asma. Continua ligadinho no nosso programa, a gente volta já. Estamos apresentando Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica. O procedimento correto para o uso do colírio no portador de glaucoma. No começo a gente começa com o tratamento clínico, que é o tratamento utilizando colírios. Ou uma associação de colírios, ou uma combinação fixa, ou só um colírio, às vezes é necessário para controlar a doença. Quando os colírios não conseguem controlar bem a doença, né, não conseguem estabilizar a doença, a gente indica o tratamento cirúrgico, que o tratamento cirúrgico hoje mais indicado é a trabeculectomia. O tratamento com colírio ele é bastante eficiente também para o controle da doença, sendo que o paciente tem que ter o cuidado de instilar o colírio, né, nos horários corretos, né, e às vezes os pacientes eles não conseguem instilar o colírio direito, porque na maioria dos pacientes são pacientes idosos e às vezes não tem a coordenação motora direitinho para conseguir, né, instilar corretamente o colírio. A maneira mais fácil de instilar o colírio é o olho bem aberto. Geralmente a gente recomenda depois de pingar uma gota, deixa o olho fechado, pelo menos conta uns 20 segundos com o olho fechado para uma melhor absorção da medicação. E quando tem mais de um colírio para pingar e os horários coincidirem, não pode também pingar um logo após o outro. Tem que pingar um com uns 15 a 20 minutos, pinga o outro. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica. Atenção e carinho com a sua saúde. Avenida João de Araújo Lima, 801, José Walter. PABX 3033 2323. Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. E a gente tem novidade no Nossa Saúde. A partir de hoje, você confere o quadro Diálogos em Saúde, comandado pelo jornalista Leandro Queiroz. O Leandro vai interagir com profissionais da área da saúde e trazer todas as novidades desse universo. Toda semana tem um tema diferente. Fica com a gente, você vai gostar. Olá, muito bom dia! Está começando Diálogos em Saúde com tudo que você precisa saber sobre saúde e qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, como anda a saúde do seu cão? Você sabia que a leishmaniose também é uma doença do homem? Então fique conosco, o Diálogos em Saúde já está no ar. A leishmaniose é uma doença que assusta muitas famílias brasileiras. O seu poder de infecção pode afetar tanto os animais de estimação quanto nós humanos. E para desvendarmos mitos e verdades sobre esta doença, o Diálogos em Saúde de hoje recebe o médico veterinário Dr. Maurício Fonteles. Bom dia, Dr. Maurício. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao Diálogos em Saúde. Doutor, como acontece a contaminação da leishmaniose ou do calazar, como também é conhecida? A única forma de transmissão é pela picada do mosquito
o problema maior de contaminação da doença se restringe à presença desse mosquito, que não é qualquer mosquito, é um mosquito específico, nas regiões de habitação humana para a transmissão da doença. Doutor, agora chegou o momento dos nossos telespectadores esclarecerem as dúvidas sobre a leishmaniose. Vamos conferir. Doutor, o calazar tem cura? Isso é um assunto muito controverso, tanto entre os pesquisadores quanto os próprios agenciadores públicos. Na realidade, existe cura sim para o calazar, assim do calazar canino, assim como o calazar humano. Só que a cura que a gente estabelece para essa doença é a chamada cura clínica. Ou seja, o indivíduo ou o animal fica isento da doença, isento de ser transmissor ou mesmo portador da doença, mas não se livra totalmente do parasita. Isso nos indica uma possibilidade de tratar esses animais, assim como se trata seres humanos, só que esse animal tratado exige do profissional veterinário um acompanhamento contínuo desse animal. Então não existe um tratamento definitivo, e sim um tratamento de acompanhamento e que esse animal pode levar uma vida saudável, sem comprometer a saúde humana e com a qualidade de vida com o convívio humano perfeito. Quais os sintomas mais comuns da doença, tanto em homens quanto em animais? Nos seres humanos, a doença ela se caracteriza por uma doença de caráter mais arrastado, ou seja, de incidência mais longa. Normalmente o indivíduo começa com sintomas de febre não esclarecida e persistente, perda de peso, desenvolvimento da circunferência abdominal, com aumento principalmente do fígado e do baço. O indivíduo começa a emagrecer muito rapidamente, chegando ao ponto de ficar caquético, ou seja, ficar completamente magro, e a partir daí complicações mais genéricas, inclusive com insuficiência renal, doenças, anemias graves, chegando às vezes até o óbito. No cão, os sintomas são muito semelhantes, só que no cão você observa mais alterações de caráter externo, como por exemplo, queda de pelo, feridas que não cicatrizam, o emagrecimento também, crescimento das unhas e principalmente o animal perder aquela característica principal, aquela vitalidade, aquela qualidade de vida que ele tinha. Agora, é bom esclarecer que existem outras doenças que provocam queda de pelo, crescimento de unha, que não obrigatoriamente são calazar. E é interessante que as pessoas, ao verem sintomas, não classifiquem o animal logo com calazar. Procurem um serviço de saúde para ser examinado, ou mesmo um veterinário, que possa tirar as dúvidas e fazer o exame sorológico, que é o que realmente confirma ou não a doença. Agora nós vamos novamente dialogar com quem está em casa. Vamos conferir. Matar o cachorro doente resolve o problema? Na realidade, os últimos estudos que são feitos nos últimos de 10 a 5 anos, se observou que aquela metodologia que existia de que a eutanásia dos animais sorotipo positivos, que eram identificados sorologicamente como positivos, não resolve o problema do calazar. O que nós observamos é que, na realidade, a eutanásia dos animais é uma ferramenta a mais no controle da doença, mas não é a principal ferramenta. Hoje se sabe que o controle sanitário das regiões afetadas, a perfeita identificação dos animais positivos, tratamento dos animais positivos e, principalmente, o combate ao mosquito transmissor é ainda efetivamente aquilo que vai trazer resultados significativos para o controle do calazar. Tem se observado que a retirada maciça dos animais do ambiente sem o combate ao mosquito faz com que a incidência de leishmaniose entre os seres humanos aumentem, porque esse mosquito permanece no ambiente, não encontra o cão para se alimentar, acaba se alimentando do ser humano, o que é um fator de contaminação e de incidência maior da doença nessas regiões. Então, resumidamente, o controle do calazar passa por um problema de saúde pública, de controle sanitário dessas regiões, o combate a lixo, matéria orgânica depositada e identificação adequada dos animais, tratamento dos animais doentes e em situações em que esse animal não pode ser tratado, aí sim esses animais são destinados à eutanásia. E todos os animais podem ser tratados? Normalmente, nós criamos uma situação extrema. Ou sacrifica o animal, ou todo animal vai ser tratado. Não, não é assim. Os animais que são identificados através do exame sorológico, ou seja, o exame de sangue, que são encontrados positivos, eles passam por uma avaliação veterinária. Se esse animal tiver num determinado fase da doença em que não há afetamento do fígado nem da atividade do rim, ou seja, o animal não tem uma lesão hepática grave, nem uma lesão renal grave,
esse animal pode sim ser tratado. Animais que se encontram numa fase da doença mais avançada, com comprometimento severo da atividade renal e do fígado, esses animais não podem ser tratados e devem ser de uma forma humanitária, esclarecida e com a concordância do proprietário, feita a eutanásia por um profissional qualificado. E como se dá o tratamento no ser humano infectado pela doença? O tratamento no ser humano tem um índice de resolução muito bom, ele é efetuado pelos órgãos de saúde e que tem dado resultados muito bons. Então, não existe aquela condição que os indivíduos humanos contaminados com calazar obrigatoriamente vão ter óbito. As grandes vítimas de calazar humano têm se observado que são aqueles indivíduos que têm problemas nutricionais, ou seja, indivíduos malnutridos, crianças desnutridas, pessoas muito velhas, pacientes imunodeprimidos com doenças que fazem depressão do sistema imunológico. Então, naquelas condições em que a doença é bem acompanhada por um profissional de saúde humana e tratado, ela tem um índice, como eu já falei, de 95%, ou seja, muito eficiente. No último dia 3 de abril foi sancionada a Lei 12.604, que cria a Semana Nacional de Combate e Controle à Leishmaniose. Quais os ganhos com esta lei, doutor? Olha, eu fiquei muito feliz com o sancionamento dessa lei pela nossa presidente, porque isso abre uma discussão, um canal de discussão, para que a sociedade civil realmente encare isso como um problema de saúde pública que afeta todos nós, né? Então, a partir do momento que se abre esse dia de se discutir, de se questionar, de se colocar em xeque alguns paradigmas que essa doença traz, eu acho que só temos a ganhar, principalmente porque no bojo dessa lei, ela prevê que a discussão sobre os avanços científicos que trazem a possibilidade de um convívio mais harmonioso entre nós, seres humanos, com os nossos animais de estimação, que têm o mesmo direito de viver, de conviver, do que qualquer outro ser vivo na Terra, inclusive nós, seres humanos. Doutor Maurício, muito obrigado por dialogar conosco sobre a leishmaniose e eu espero recebê-lo aqui em outros momentos para continuarmos falando da saúde animal e do homem. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Diálogos em Saúde de hoje vai ficando por aqui, mas o nosso encontro já está marcado. Na próxima semana a gente volta com um assunto que você gostaria de dialogar com seu médico aqui no nosso programa. Envie suas sugestões de pauta ou pergunta para a nossa produção. O telefone é 3044 6094. Ou se preferir, mande-nos um e-mail. O endereço eletrônico é dialogosensaude@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Nosso programa está no final. A gente se encontra na próxima edição. Tchau!